Se você ainda hesita, analisa demais, espera demais, se prepara demais, este episódio vai te confrontar. Rico não pensa e se der errado. Rico pensa, vai dar certo porque eu farei com que dê certo. E antes que você associe isso à arrogância, deixa eu ser muito clara. Isso não é sobre ego, isso é sobre responsabilidade pessoal. Hoje eu vou te provar que o que separa a mentalidade rica da mentalidade pobre não é o dinheiro, é a perspectiva, a coragem e o foco. Enquanto alguns enxergam riscos, outros enxergam rota. Enquanto alguns travam, outros enxergam o jogo. Enquanto alguns passam a vida apagando incêndios, outros criam oportunidades. E se você sair desse vídeo igual entrou, então eu falhei, porque esse episódio não é para te motivar, é para te reprogramar. O livro Os Segredos da Mente Milionária deixa isso muito claro no arquivo 5. Pessoas ricas veem oportunidades, pessoas de mentalidade pobre veem sempre obstáculos. Mas isso não nasce do nada, isso nasce do medo. A mente pobre é uma mente programada para se proteger, não para crescer. Ela está sempre se perguntando, e se eu perder? E se não der certo? E se eu errar? E aí entra uma das maiores ilusões humanas, a busca por segurança. A pessoa acredita que precisa estar tudo certo primeiro, que o cenário precisa ser perfeito, que ela precisa se sentir pronta. Só que isso não é responsabilidade, isso é medo disfarçado de prudência. Porque a verdade é simples e desconfortável. Viver é um risco constante. Você corre o risco para atravessar a rua, para entrar no carro, para se relacionar, para trabalhar, para existir. Então, por que você exige segurança absoluta só para crescer? Isso não significa que a mente rica ignore os riscos. Muito pelo contrário, ela assume os riscos de forma calculada. E isso é muito importante. Risco calculado não é impulso, é decisão. A pessoa rica pesquisa, observa, sente, decide e age. Já a mente pobre entra num looping perigoso de que ela está sempre se preparando, né? Acaba alimentando essas justificativas internas por meses, por anos, por décadas. E quando decide agir, a oportunidade já passou. E aí ela diz, não era para ser, Deus não quis assim, eu não tive sorte. Não, você não entrou no jogo. A ação vem antes da clareza, nunca depois. Primeiro você dá o passo e depois Deus coloca o chão. O livro ele traz uma analogia poderosa em relação a isso. Entrar no corredor. O que significa que é entrar no jogo, começar a jogar com tudo que você tem no lugar onde você está. E ele traz a história dele em relação a isso. Que o autor ele queria muito abrir uma confeitaria na Flórida. Ele começou a pesquisar tudo sobre esse assunto, localização, mercado de equipamentos, os tipos de bolos, tortas e sorvetes disponíveis. Mas percebeu que nunca tinha uma certeza absoluta em relação àquilo. Então ele simplesmente se perguntou, Harvey, qual a melhor maneira de estudar o ramo de um negócio? Então ele teve a brilhante ideia, se você quer entender de um negócio, entre nele. Então foi isso que ele fez. Ele fez o que a maioria das pessoas não tem humildade para fazer. Arrumou um emprego no ramo que ele queria, entrou no negócio como ajudante de cozinha, lavando pratos, varrendo o chão, observando. E por ele ser tão proativo, depois de uma semana de trabalho, o gerente chamou e ofereceu uma promoção do posto de caixa. Ele pensou naquilo por fração de segundos e respondeu não, muito obrigado. Primeiro, porque não havia muito o que ele pudesse aprender por trás de um caixa registrador. Segundo ponto é que ele já sabia o que ele precisava saber, então missão cumprida. E é isso que quer dizer corredor, entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando a função para ter condições para conhecer a atividade. Esse é de longe o melhor método para aprender um negócio. Primeiro porque você pode vê-lo de dentro e segundo porque tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria muito complicado estando do lado de fora. Terceiro é que uma vez no corredor, outras oportunidades se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que talvez você não teria percebido antes.
O quarto ponto positivo disso é que talvez você descubra que não goste do ramo tanto assim. E graças a Deus, porque você fica sabendo disso antes que seja tarde demais. Antes de investir o seu dinheiro num negócio que você pensou que seria daquela forma, mas não é bem assim. Quantas das vezes a gente já se frustrou por algo parecido, né? Você estabelece uma meta, um objetivo, tanto de negócio, ou talvez de relacionamento, e aí você cria uma expectativa em relação àquilo, e muitas das vezes por falta de compreensão, por falta de habilidade, por falta de conhecimento, você acaba se frustrando porque as coisas não funcionam e não são da forma como você imaginou que seria. Então, se aproximar da realidade que você quer é uma das formas mais inteligentes de você não se frustrar a longo prazo. E o que aconteceu com Harvey depois disso tudo foi que no final ele não podia nem ver uma torta na frente dele. Ele deixou aquela empresa sem nem poder sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá no outro dia e ligou para ele para dizer que acabaram de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas da gravidade, que são usadas para exercício de inversão corporal, feitos em barras. E ele queria saber se Harvey estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Então Harvey foi conferir e chegou à conclusão que aquelas botas eram simplesmente o máximo, mas o padeiro não. Ele acabou entrando sozinho no negócio e começou vendendo as botas para as lojas de departamentos de materiais esportivos. Depois ele percebeu que os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginásticas de má qualidade. Então os sinos do cérebro dele tocaram freneticamente. E é engraçado como as coisas acontecem, porque era a primeira experiência dele com aquele tipo de produto. E aquela experiência levou ele a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos fitness. E foi ali onde ele ganhou o primeiro milhão. Em pensar que tudo aquilo começou quando ele se propôs a ser um ajudante de cozinha. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe as portas que se abrirão no seu caminho. E foi ali, no meio do corredor, que uma porta se abriu de forma inesperada. Um novo produto, um novo mercado, uma nova oportunidade milionária. Isso ensina algo fundamental para nós. Você não precisa começar grande, você precisa começar em movimento. O corredor não mostra o destino final, ele mostra as próximas portas. É assim como uma estrada. Você não vê a curva quando você entra na estrada, você vê quando está próxima dela. E quem fica do lado de fora esperando entender tudo, nunca vê porta nenhuma. Eu vivi isso na prática. Durante muito tempo, quando eu era mais nova, eu acreditei que engenharia seria o caminho para eu ficar rica. Porque na minha cabeça, me formar em engenharia era igual a dinheiro, que era igual a segurança. Entrei nesse corredor acreditando que aquele era o destino final. Mas no meio do caminho, outras oportunidades surgiram, outros chamados, outras rotas. E eu precisei ter a humildade para mudar. No fim das contas, eu não virei engenheira de profissão, mas eu virei engenheira de mim mesma. Aprendi a construir mentalidade, identidade, autoconfiança, visão. E isso me trouxe muito mais prosperidade do que qualquer diploma isolado poderia trazer. Isso também é sorte? Ou é efeito colateral de alguém que entrou no corredor? Existe uma frase que eu escutei pela primeira vez e ela me marcou muito. E desde então eu adotei ela para minha vida. Se você acredita que um objetivo, um relacionamento ou algo material é maior que você, é porque você ainda não se conhece. A mente rica confia em algo que a mente pobre não confia, na própria capacidade de se ajustar. Ela acredita que se algo falhar, vai descobrir outro jeito, que se errar, ela vai corrigir, que se cair, ela levanta. E é por isso que ela assume a responsabilidade pelos resultados. Não é pensamento mágico ou positivo, é maturidade emocional. Eu vi um vídeo da Anitta esses dias que é uma aula de mentalidade rica. Ela disse algo simples: quando eu acordo, eu coloco algo na minha cabeça e eu tenho certeza que eu vou concluir. E o mais forte disso tudo é que ela finaliza: todo ser humano tem esse poder, mas poucos se apropriam dele. A mente pobre, ela terceiriza o próprio poder. A mente rica assume. O livro traz ensinamentos simples e diretos. Se você quer ser rico, foque em ganhar, conservar e multiplicar dinheiro. A mente pobre foca sempre em gastar, em compensar, em vazios emocionais, em apagar incêndios. E aqui entra uma lei universal: aquilo que você foca, expande.
Foque em obstáculos e eles crescem. Foque em oportunidades e elas aparecem. Não é espiritualidade rasa, é o funcionamento da mente. Eu quero fechar esse episódio com algo muito claro. A diferença entre mentalidade rica e pobre não é sorte, não é destino e também não é privilégio. Decisão de entrar no corredor, decisão de agir sem garantias, decisão de confiar em si mesmo, decisão de focar apenas no que te expande. Então eu quero que você leve essa declaração com você. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu ajo antes de me sentir pronta. Eu confio na minha capacidade de ajustar o caminho. Eu assumo a responsabilidade pelos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária e eu crio a minha realidade. Esse foi o arquivo 5 da riqueza. E se você realmente integrou isso, você não sai desse vídeo a mesma pessoa que entrou.